Olá a todos! Hoje vou explicar um filme de guerra chamado Meu. O filme começa com o endurecido fuzileiro naval americano Mike se despedindo de uma jovem no aeroporto e viajando em um helicóptero para sua próxima missão. Na próxima cena, Mike e seu observador Tommy estão sentados em um penhasco com vista para um deserto, esperando que seu alvo chegue. Tommy é um tagarela por natureza, enquanto Mike tem um temperamento mais sério. Eles notam várias pessoas a pé de um lado e vários veículos armados do outro se aproximando. O alvo de Mike é um terrorista saída CIF de 65 anos. Enquanto Tom e a voz no rádio tentam fazer com que Mike faça o sucesso, ele percebe que o grupo se reuniu para um casamento e que o alvo pode ser o pai do noivo. A matéria se complica ainda mais quando o noivo e a noiva bloqueiam o alvo. Mike recebe ordens de tirar o noivo para chegar ao alvo, mas ele não consegue tirar uma vida inocente. Mike mente para seu centro de comando que perdeu o alvo. A dupla é então avistada por homens armados protegendo a cerimônia. O tiroteio segue. O alvo foge imediatamente, enquanto Mike e Tommy são forçados a recuar enquanto homens armados começam a persegui-los. Enquanto correm, eles danificam seu GPS e se escondem atrás de uma formação rochosa. Os homens armados começam a caminhar em direção à rocha quando Mike rapidamente cria uma distração inteligente para enviá-los na outra direção. Depois de fugir dos homens armados, a dupla pede uma evacuação, mas são informados de que precisam cruzar o deserto na frente deles. Eles partiram a pé, resistindo às tempestades de areia e ao calor escaldante. Tom entretém Mike com as histórias de seu filho em casa. Vendo Mike em silêncio e aparentemente preocupado com alguma coisa, Tommy força Mike a se abrir. Mike revela que está tendo dificuldade em propor casamento à sua namorada Jenny. Tommy zomba dele por estar tão assustado, mas também lhe dá conselhos de que no início os casamentos podem ser difíceis, mas com o tempo você pega o jeito. Ao passar pelo deserto, o vento traz um sinal de alerta voando bem abaixo de seus pés. Mike leva o sinal a sério, lembrando que 33 milhões de minas terrestres foram enterradas no deserto nos últimos 40 anos. Tommy garante que é apenas um truque berbere para manter os inimigos afastados. Mike ainda está procedendo com cautela, sua mente preocupada com o sinal de alerta. Tommy caminha para trás despreocupadamente alguns metros na frente de Mike, fazendo críticas despreocupadas a Mike por ser um pensador excessivo. De repente, um clique é ouvido e uma explosão segue. Tommy pisou em uma mina terrestre. Enquanto fica temporariamente surdo, Mike dá um passo em direção a Tommy e ouve outro clique onde seu pé acabou de parar. Ele congela em estado de choque. A areia da explosão começa a limpar. Tommy sobreviveu à explosão, mas suas pernas abaixo dos joelhos foram amputadas. Tommy grita e estremece de dor. Mike, incapaz de se mover, luta para acalmar Tommy. Quando nada parece funcionar, Mike traz o filho de Tommy, o que lhe dá alguma motivação e ele é capaz de se injetar com a morfina que os fuzileiros navais carregam no bolso da frente. Tommy então tenta alcançar seu rádio, mas a dor o domina novamente. Vendo seu parceiro sofrendo, Mike se oferece para tirar seu pé da mina terrestre para ajudar Tommy. Mike especula que talvez a mina terrestre em que pisou seja velha e extinta. Tommy o avisa para não fazer isso, e para dissuadir Mike, ele saca a arma e mira em sua cabeça. Ele diz a Mike que ele deve sobreviver não importa o que aconteça e atira em si mesmo. Mike percebe que deve, de alguma forma, buscar o rádio que está ao lado de Tommy, a vários metros de distância. Ele amarra o cadarço a um machado para puxar a bolsa do rádio para si. No entanto, ele descobre que a bateria do rádio acabou e a sobressalente está no corpo de Tommy. Mike está abatido, mas pensa em outro plano. Ele faz um arranjo improvisado para carregar o rádio usando energia solar. Mike pode então entrar em contato com seus superiores. Ele solicita evacuação imediata, mas é informado de que helicópteros de resgate não podem voar para sua localização por causa das frequentes tempestades de areia. Se tudo correr bem, um comboio o resgatará em cerca de 52 horas. Mike fica frustrado com a resposta.
O major então sugere que Mike tente cavar uma vala e pular nela, o que só resultaria na perda de um membro sem risco de vida. Mike decide aguentar e esperar pelo resgate, estabelecendo uma contagem regressiva em seu relógio. Então, outra tempestade de areia maciça atinge com força total. Ele consegue esperar sem sair do lugar. Depois que acaba, a primeira coisa que ele percebe é que a tempestade trouxe o corpo de Tony, e, portanto, a bateria sobressalente, bem ao lado dele, mas o rádio ficou muito longe de seu alcance. As horas passam. Mike fica sem água e fica cada vez mais desesperado e às vezes pensa em se matar com um tiro. Ele então percebe um berbere vindo em sua direção, caminhando em zigue-zague. Mike tenta avisá-lo sobre a mina terrestre, mas o berbere imita suas ações, aparentemente zombando dele. Mike tenta explicar sua aprovação ao homem berbere, mas ele insiste que Mike deve dar o próximo passo. Ele então pega o frasco de água de Mike e desaparece no deserto. Completamente desidratado e desesperado, Mike começa a beber sua urina quando percebe uma garotinha berbere vindo em sua direção trazendo seu cantil. Ela o entrega a Mike, para seu alívio, está cheio de água. Mike sacia sua sede. Embora a garota nunca fale, usando seus soldados de brinquedo, ela também aparentemente diz a Mike que ele precisa sair da mina e seguir em frente. Mike diz a ela que ele não pode se mover e pede à menina que vá buscar o rádio para ele, mas a menina não entende. Desesperado, Mike fala muito alto, assustando a garota. Logo, a noite cai e a temperatura começa a cair. Mike acende uma fogueira para se aquecer. Ele começa a ouvir ruídos de animais selvagens. Ele pega seu telefone e olha as fotos de sua namorada para se manter distraído. Ele encontra um vídeo de sua namorada. No vídeo, Jenny diz a Mike que está esperando por ele. Mike deve ganhar a guerra e voltar para ela o mais rápido possível. Mike começa a ficar emocionado. Ele tem medo de nunca mais ver a namorada. Cansado de tudo o que acontece com ele, ele começa a adormecer, mas ele sai de repente e descobre que o fogo morreu. Ele se encontra rodeado por animais selvagens. Ele tenta assustá-los com sua arma, mas falha. Os animais arrastam o corpo de Tommy para longe. Um animal começa a avançar em direção a ele, mas usando sua lanterna, Mike atira no animal com sua arma. O animal pousa em uma mina terrestre, causando uma explosão e assustando os outros animais. Mike verifica seu relógio, e ainda faltam 24 horas para a ajuda chegar. Ele lentamente começa a ter alucinações. Mike vê Tommy acordar de sua morte. O Tommy imaginário motiva Mike e diz a ele que ele vai sair dessa vivo. O pôr do sol novamente Mike começa a pensar em todos os erros que cometeu na vida. Ele começa a se arrepender de deixar sua namorada Jenny sozinha e vir para a missão. Ele novamente se encontra cercado por animais. Desta vez, nem mesmo as explosões de minas os detêm. Mike começa a atirar-se em rumo neles no escuro, mas os animais ainda o atacam. Ele se perde em pensamentos enquanto luta contra os animais selvagens. Conforme o sol nasce, Mike novamente desce de volta à realidade. Todos os animais selvagens que o atacaram estavam mortos ao seu redor. Apesar de estar em menor número, ele conseguiu matar todos os animais. Ele então recebe uma comunicação de seu pai que o informa que a equipe de resgate está atrasada. O idoso pergunta se ele aguenta 17 horas. Já ultrapassando seu ponto de ruptura, Mike responde que não pode ir mais longe. O major diz que tem alguém que quer falar com ele. Mike então ouve a voz de Jenny. Mike freneticamente começa a se desculpar com ela por deixá-la, por bagunçar tudo e destruir tudo que ele toca. Ele então começa a ter alucinações e vê Jenny sentada em um sofá na frente dele no deserto. Ele tenta alcançá-la, mas começa a perder as forças. Ele começa a desmaiar quando o berbeiro pega aparentemente chegando do nada. O homem começa a cuidar das feridas de Mike e conta a ele sobre a vez em que ele também pisou uma vez em uma mina, que arrancou sua perna. Ele diz a Mike que perder sua perna parecia como se ele tivesse perdido tudo em sua vida. No entanto,
A dor de perder a perna foi totalmente dissipada quando ele conheceu sua esposa e teve uma filha. Depois que o homem sai, ele ouve no rádio que a equipe de resgate está passando e que eles precisam que ele informe sua localização exata. Ele pega seu sinalizador, mas antes de usá-lo, os terroristas de antes começam a atirar nele do alto da colina. O tiroteio desencadeia uma explosão de mina nas proximidades, que envia o sinalizador voando para fora da mão e do alcance de Mike. Ele tenta atirar de volta, mas está muito fraco. Mas ele se lembra da namorada e usa isso como motivação. Mike então usa sua arma para atirar no chão e dispara explosões de mina ao seu redor, o que cria fumaça de areia protegendo do inimigo. Ele então rapidamente pega seu rifle de atirador e elimina os terroristas. Com a passagem da equipe de resgate, o sinalizador ainda está fora de alcance. Mike se lembra das palavras do homem berbere de que você tem que seguir em frente. Ele dá um salto de fé e dá um passo à frente. Nada acontece, não há explosão. Ele descobre que a mina em que pisou era na verdade uma lata, provavelmente colocada ali pela filha do berbere quando ela era viva. As palavras do aldeão se cumprem. Todo esse tempo, o morador disse a ele que ele poderia seguir em frente com sua vida. Ele então atira o sinalizador e cai no chão. A equipe de resgate o encontra e ele volta para casa. De volta para casa no aeroporto, Jane está esperando por ele com lágrimas de felicidade nos olhos. Antes mesmo de abraçá-la, ele se ajoelha, como fez em diferentes estágios de sua vida. Ele então a pede em casamento, prometendo não deixá-la sozinha novamente. É assim que o filme termina. Fique à vontade para assistir alguns dos meus outros vídeos.